Olá e boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje a gente tem em mãos um material incrivelmente detalhado. São notas de estudo fascinantes sobre a psicologia humana e especificamente sobre a mecânica prática do nosso cérebro. É um prazer estar aqui e, nossa, essas notas são realmente um prato cheio para quem gosta de entender como a gente funciona por dentro, né? Com certeza. A missão desta nossa investigação de hoje, para quem nos ouve, é ir muito além daquela filosofia tradicional, sabe? Não queremos focar em debates teóricos abstratos. Sim, o objetivo é ser bem prático. Exato. A gente quer entender a engenharia por trás daquilo que fazemos o tempo todo. Algo que a gente raramente para dissecar de forma analítica, que é o próprio ato de pensar. Vamos explorar o que realmente acontece nas engrenagens das nossas mentes quando processamos o mundo. É uma excelente premissa para nossa exploração. E para estabelecer o cenário de forma rigorosa, a gente precisa começar definindo o que exatamente é esse pensamento, né? Sob a lente da psicologia cognitiva moderna, que está detalhada nas fontes. Uhum. E o texto é bem claro sobre isso. Sim, porque o material não trata o pensamento como um subproduto acidental. Pelo contrário, a forma mais elevada da nossa compreensão do mundo não é um processo passivo de jeito nenhum, é um mecanismo superativo, estruturado, que usa a linguagem, a ação e os conceitos para analisar as relações dos objetos ao nosso redor. É a ferramenta computacional suprema, né? Basicamente isso. É a ferramenta que o cérebro usa para decodificar a realidade. Certo, vamos desvendar isso. Porque logo no início dessas notas, tem uma dualidade que eu achei muito interessante na forma como o pensamento foi visto ao longo da história. O texto traz uma citação famosa de Friedrich Engels. Ah, sim. A metáfora da flor. Isso. Ele descreveu o pensamento de uma forma bem poética, chamando de a flor mais bela da Terra. É uma imagem que evota toda essa grandiosidade artística da cognição humana. Mas o que me chama a atenção é como a psicologia científica puxa isso de volta para a terra firme, com uma abordagem bem mais mecanicista. Exatamente. Essa metáfora do Engels é linda e captura o fascínio que a inteligência exerce sobre a gente. Mas, do ponto de vista da ciência cognitiva, a gente precisa olhar para essa flor, digamos assim, através da sua função evolutiva. E a conclusão da psicologia sobre isso é bem direta, né? Muito direta. A conclusão mais fundamental e implacável se resume a uma máxima central nas nossas fontes. A frase é: pensar serve para fazer. O termo original em inglês encapsula isso perfeitamente, que é thinking is for doing. Thinking is for doing. Isso é forte. Sim, porque o objetivo final e supremo de todo o aparato cognitivo é a ação. Nós não evoluímos com cérebros que gastam uma quantidade absurda de energia só para contemplar o vazio, sabe? Não é pela mera estética intelectual. De forma alguma. Todo o processamento mental ocorre com a finalidade de nos comunicarmos, de articularmos intenções e de operar e modificar o ambiente. Essa visão utilitária tira a psicologia daquele reino puramente contemplativo e transformou numa ciência de sobrevivência mesmo. E, de acordo com as notas, esse processo não é caótico. Ele tem uma arquitetura bem clara, composta por 3 etapas principais. Perfeito. E quais seriam elas para o pessoal que está acompanhando? Bom, a primeira é que a mente precisa reunir informações. Ela coleta dados do mundo através de representações sensoriais, conceitos e linguagem. O segundo passo é o processamento contínuo dessas informações. E o terceiro, que fecha esse ciclo da ação, é a resolução de problemas. Que envolve tomar decisões e criar coisas novas. Exatamente. Agora, dentre essas 3 etapas, o processamento de informações merece uma dissecação mais profunda, porque é ali que os estilos cognitivos se revelam. As fontes usam uma observação do físico Yang Zhenin para ilustrar isso. Ah, essa parte é incrível. O Yang Zhenin apontou divergências fascinantes na maneira como diferentes tradições estruturam o pensamento. Ele argumentou que o estilo tradicional de pensamento chinês construiu sua base de conhecimento se apoiando muito na dedução. Ou seja, partindo de grandes premissas, certo? Exato. O modelo mental parte de axiomas inquestionáveis e grandes conceitos, para então derivar infinitas deduções lógicas para casos específicos. É um caminho que a gente chama de top-down.
da regra geral para o particular. Focado em manter a coesão do sistema. Mas a ciência empírica, pelo que as notas destacam através dele, caminha numa direção estruturalmente oposta. O pensamento científico é majoritariamente indutivo. Indutivo, sim, fazendo o caminho inverso. Pois é. Em vez de partir de uma grande regra já dada como certa, a indução é um processo mais construtivo. Trata-se de observar o mundo, reunir informações variadas, dados soltos e, a partir desses fragmentos, fazer inferências e tentar chegar a regras gerais. Precisamente. A indução é essencialmente o cérebro operando com estatísticas e probabilidades baseadas no que a gente observa. A gente aceita a incerteza inicial para construir um conhecimento novo. Isso permite que a gente navegue por ambientes complexos sem ter todos os dados. Para aterrar esse conceito, as fontes trazem um exemplo perfeitamente cotidiano. Imagine que alguém olha pela janela, observa pessoas caminhando pela rua e nota que todas estão usando roupas pesadas, casacos, cachecóis. O cérebro não processa isso como um desfile de moda. De jeito nenhum. Imediatamente, ele infere que está frio lá fora. A questão vital não é a dedução lógica em si, mas a velocidade absurda e a economia de energia com que o cérebro faz esse salto conceitual. Ninguém precisa ir lá fora com um termômetro. Exato. A mente pega um dado visual indireto, cria a hipótese e entrega a conclusão em frações de segundo. E essa economia cognitiva é o cerne do processo. A mente é uma máquina de predição. E é essa capacidade ininterrupta de inferir estados ocultos da realidade, como a temperatura, que nos permite antecipar problemas e evitar riscos. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque para conseguir executar essa mágica da indução tão rápido, a mente não pode depender só de matemática fria. Ela precisa de uma interface, uma ferramenta, que o documento destaca como a peça central de tudo, a representação. A famosa representação mental. Isso. A forma como as fontes escrevem isso muda completamente como entendemos a memória e a imaginação. Como a gente pode destrinchar essa definição técnica para o pessoal? O que é uma representação? Do ponto de vista da psicologia cognitiva detalhada aqui, as representações são imagens diretas e internas que formamos no cérebro para simular o mundo exterior. Mas usar a palavra imagem pode ser um pouco limitante. Porque dá a ideia de uma fotografia parada, né? Exatamente. E não é isso. O ponto crucial é que essas representações não surgem do vácuo. Elas derivam das nossas vidas, da nossa experiência direta. E as fontes são categóricas ao afirmar que elas não são retratos inertes. Elas são vívidas, dinâmicas e altamente ativas. Elas integram vários sentidos. Sim, não dependem só do córtex visual. Elas integram ativamente a nossa audição, o nosso tato e, fundamentalmente, os nossos sentidos de movimento. Para dar materialidade a isso, as notas convidam a analisar o exemplo da bicicleta. Quando alguém pensa em uma bicicleta, o cérebro não projeta um desenho técnico em 2D na cabeça. A representação mental é um pacote de dados muito mais denso. Tem o visual, mas tem muito mais. Tem o visual, tem o som metálico da campainha, traz a sensação tátil da borracha do guidão e inclui o conhecimento motor, a memória de como a força deve ser aplicada nos pedais, como distribuir o peso para manter o equilíbrio. É quase uma realidade virtual rodando no cérebro. É uma simulação completa. Mas isso me levanta uma questão. Se uma pessoa nunca andou de bicicleta na vida, a representação mental dela ainda tem essa riqueza toda? Ou o cérebro compensa operando só com dados visuais que absorveu de outras pessoas? O que é fascinante aqui é exatamente como a ausência da experiência direta altera a natureza da representação. Como as representações são derivadas da experiência direta da vida, alguém que nunca andou de bicicleta vai ter uma representação mental estruturalmente diferente. Mais pobre em detalhes, talvez. Sim, muito mais empobrecida do ponto de vista motor. A pessoa pode ter uma imagem visual perfeita de tanto ver filmes, mas a simulação mental não vai ter aquela memória muscular essencial. A gente depende dessa interação física com o mundo para construir representações robustas. Faz todo sentido. Sem esse arquivo de dados multissensoriais, a nossa capacidade de raciocinar sobre o objeto fica limitada.
E para estabelecer a terminologia correta usada no estudo, o domínio superior dessa capacidade de analisar e criar com base nessas imagens ricas, algo muito visível, nas artes e literatura é chamado de pensamento simbólico. E o texto deixa claro que pensamento simbólico é fundamentalmente o mesmo que pensamento representacional. E a evidência científica de que essas representações não são modelos passivos vem de uma pesquisa histórica brilhante descrita nas notas. Envolve o professor Zhou Xianggang, antigo reitor de psicologia da Universidade de Tsinghua. Essa pesquisa dele em Stanford é um marco. É impressionante. Durante os estudos lá, ele testou os limites da nossa manipulação mental. A premissa era simples, mas o desafio cognitivo era imenso. Ele pedia aos alunos que olhassem para caracteres chineses autênticos, mas vistos por trás, como se estivessem impressos num papel translúcido e observados contra a luz. Ou seja, uma imagem totalmente espelhada e invertida. Exato. A questão era investigar se os alunos conseguiriam reconhecer e ler aquelas palavras de uma perspectiva espacial tão não natural. E o resultado mostrou que sim. E a mecânica por trás de como eles conseguiam fazer isso nos leva a um dos fenômenos mais impressionantes abordados nessas notas, a rotação mental. O experimento do professor Zhou provou a habilidade humana de gerar representações mentais de objetos. Dentro da própria mente. Literalmente dentro do espaço de trabalho da mente. Para ler o caractere invertido, os alunos não estavam só adivinhando. O cérebro pegava a imagem invertida, criava a representação e girava esse objeto virtual no eixo espacial mental até ele voltar à orientação normal e poder ser lido. É uma prova irrefutável de que possuímos um poder de visualização espacial muito avançado. Entender o cérebro executando essa rotação é como observar um software de modelagem 3D operando em hardware biológico. É um gasto de processamento altíssimo. O cérebro calcula ângulos e mantém a integridade da imagem enquanto gira tudo de cabeça para baixo. Mas isso nos leva a um ponto de transição crucial. A gente compreende que as representações existem e podem ser manipuladas espacialmente. Mas qual é o papel exato dessa imagem rotativa, dessa bicicleta ou desse caractere invertido no fluxo geral do pensamento? Como isso se conecta com pensar de forma totalmente abstrata? Se conectarmos isso ao panorama geral e àquela arquitetura do pensamento do início, as fontes revelam que a representação tem um papel muito específico. Ela funciona como uma variável intermediária. Ela é a ponte indispensável entre dois mundos no nosso cérebro. Dois mundos bem diferentes, imagino. Muito. De um lado, temos os processos sensoriais diretos, a captação caótica de dados pela visão, audição, tato. Do outro lado, o pensamento lógico, conceitual e abstrato, que lida com categorias sem forma física. A representação atua como uma interface de tradução entre essas duas pontas. Essa ideia da representação como um filtro ou tradutor faz total sentido no quesito de carga cognitiva. O cérebro precisa otimizar o trabalho. Precisamente. A genialidade da representação é o equilíbrio. Por um lado, ela é mais condensada e resumida que a avalanche de dados brutos dos sentidos. Ela elimina o ruído. O que é irrelevante fica de fora. Isso. E por outro lado, mesmo condensada, ela é infinitamente mais vívida e tátil do que o pensamento puramente abstrato. A abstração é boa para regras lógicas, mas não serve para testar ações fisicamente. A ordem natural seria, então, captar o dado sensorial, processar numa representação intermediária que é condensada mais vívida, e só então extrair o conceito puro para fazer julgamentos lógicos. Exatamente esse o fluxo operacional. Para visualizar perfeitamente como essa ponte funciona na prática, as notas trazem um exemplo focado na resolução de problemas. O desafio da caixa de ovos vazia. Ah, o clássico teste de criatividade. Sim, imagine entregar a alguém uma caixa de ovos de papelão usada e perguntar: qual função nova podemos dar a este objeto? Para o cérebro gerar soluções, a pessoa precisa invocar o pensamento representacional. E o detalhe cognitivo aí é formidável. É fantástico. A mente não gasta energia tentando lembrar de todas as caixas de ovos que a pessoa já viu na vida. Da mesma forma, não tenta invocar uma fotografia em 8K hiperrealista da caixa que estava na geladeira ontem, com a marca do mercado e manchas no papelão.
Isso seria um desperdício enorme de largura de banda cerebral. Invocar a imagem perfeita não ajudaria a resolver o problema. Só ia esgotar os recursos. O que a mente faz de forma brilhante é projetar uma representação da caixa que é resumido e abstrata. Essa imagem mental contém só os traços operativos essenciais: a estrutura 3D, os compartimentos ocos, a dobradiça. E aqui está o segredo dessa ponte intermediária. Mesmo sendo uma imagem condensada, sem cores, ela não é só o conceito invisível de recipiente. Ela ainda é vívida e fisicamente coerente o suficiente para permitir a manipulação. Exatamente. Se a pessoa tiver a ideia de usar a caixa para plantar pequenas sementes de tomate, ela precisa dessa representação vívida. Ela precisa girar a caixa mentalmente, imaginar a textura do papelão absorvendo a umidade da terra. Avaliar mentalmente o tamanho dos compartimentos para ver se cabem as raízes. E esse cálculo todo seria impossível se o cérebro operasse apenas com o conceito abstrato da palavra caixa. Ele exige essa estrutura mental que foi condensada, mas que preserva os detalhes práticos. Essa é a beleza da representação como variável intermediária. Ela permite simular cenários e criar soluções para o mundo real. Essa descrição reforça perfeitamente aquela conclusão lá do início. Pensar serve para fazer. Essa capacidade de criar representações manipuláveis não é um passatempo. É um mecanismo que a nossa espécie usa para testar hipóteses no ambiente seguro, a mente, antes de gastar energia física. A gente age no mundo antes mesmo de mover um músculo. Então, o que tudo isso significa para quem busca aplicar essa mecânica no dia a dia? Significa reconhecer que cada decisão, desde inferir o frio na rua até projetar o uso de uma embalagem, depende dessa engrenagem sofisticada. Nosso pensamento é uma máquina rigorosa, focada em nos preparar para a próxima ação. Com certeza, e tem um enorme valor prático em traduzir isso para o nosso cotidiano. A gente vive sob uma sobrecarga crônica de estímulos e dados. Se a gente internaliza que pensamos com o objetivo de agir, ganhamos uma ferramenta inestimável de priorização. Ajudando a filtrar o ruído, né? Sim, a gente audita ativamente o que entra no nosso espaço mental. Ao entender que o cérebro gasta energia construindo e rotacionando essas variáveis intermediárias, a gente pode focar nossos recursos só nas informações que são realmente relevantes para as ações que precisamos tomar. Otimizando os dados brutos, melhoramos a qualidade das decisões. Essa percepção altera substancialmente a nossa responsabilidade sobre o que consumimos mentalmente e o peso computacional que exigimos do nosso cérebro. Para encerrar essa nossa exploração de hoje, gostaria de deixar uma reflexão final para a nossa audiência. Um desdobramento que abre uma nova dimensão. Qual seria a reflexão? Discutimos detalhadamente como as representações mentais são formadas a partir de um amálgama riquíssimo de visão, audição, tato e percepção de movimento. Tendo esse mecanismo em mente, como será que o cérebro de alguém que nasceu totalmente sem o sentido da visão constrói e realiza a rotação mental de uma representação espacial complexa? Nossa, excelente ponto. Imagina rotacionar um mapa urbano de uma cidade inteira ou a engenharia de um objeto 3D intricado. Sim, sem o aporte do input visual, como essa arquitetura única do pensamento forjada quase inteiramente através da exploração tátil e do som tridimensional, altera a interface mental dessa pessoa para interagir com o ambiente e conceituar o espaço abstrato. É uma linha de questionamento formidável sobre a neuroplasticidade humana. É uma reflexão incrível para quem nos acompanha a explorar até o nosso próximo encontro. Agradecemos muito a quem nos ouve por embarcar com a gente nessa imersão profunda na mecânica do pensamento humano.